Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube. Eu sou Henrique Lima, nutricionista clínico e esportivo. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vai ser tipo uma videoaula, uma aula sobre um tema, sobre um assunto específico. Na verdade o assunto é obesidade, assunto esse que eu adoro falar, adoro estudar. E já adiantando que engana-se quem acha que esse assunto obesidade, sobre o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Engana-se quem acha que isso aqui só é útil para quem já é obeso, para quem já está acima do peso. Se engana. Sabe por quê? Aquilo que eu estudo para a obesidade pode ser útil para mim, por exemplo, que nunca fui obeso e que nem sou obeso. Por que pode ser benéfico para mim? Para ajudar, por exemplo, no controle do meu percentual de gordura. Já que quando a gente estuda obesidade, né, a terapia envolve o quê? Você reduzir o percentual de gordura. E esse benefício não é bom só para quem já tem excesso de gordura. Não, é bom para quem já quer prevenir. Para quem não quer chegar ao ponto de se tornar um obeso e só depois pensar em lançar mão das estratégias de controle de percentual de gordura. Então o que eu vou falar aqui serve para qualquer pessoa. Vocês vão entender que realmente vai servir para qualquer pessoa. Mas o assunto é esse. E aí o tema, né, envolve o quê? Né? A obesidade com as suas interações. Tanto a nível de estilo de vida e em relação aos genes. Vamos lá. Bom, na verdade existem os fatores ambientais e os fatores genéticos. Fatores genéticos, né, são os fatores hereditários, o histórico familiar, aquela boa e velha expressão, né? Ah, eu tenho histórico na família de tal, sei lá, doença, então eu tenho uma predisposição a mais a ter. Mais ou menos isso, né? É aquilo que você herda das pessoas que te geraram. Literalmente é isso. E os fatores ambientais se referem a basicamente o quê? Tudo aquilo que você é exposto. Ao ambiente que você vive. Se o seu ambiente é um ambiente calmo, tranquilo, zen, ou se é um ambiente altamente estressor, o seu ambiente tanto em casa quanto no trabalho, relacionamento com as pessoas, então tudo tá ao ar que você respira. Se você vive em uma cidade que é muito poluída, então fatores ambientais envolvem ali vários aspectos a que você se expõe, ao seu estilo de vida. E aí, quando a gente junta os fatores ambientais e os fatores genéticos, eles também ali juntos, eles interferem no que? Na obesidade. Porque a obesidade trata-se de uma doença, tá? Não é somente algo estético, uma questãozinha apenas de vaidade. Não. É classificada como doença. E ela tem interferência desses fatores ambientais e genéticos, como eu já citei aqui para vocês. E aí eu vou trazer aqui nessa aula, nesse vídeo, um artigo científico, uma imagem na verdade, né, que foi extraído de um artigo científico, que eu vou mostrar já já. E na tela vocês vão ver lá embaixo, né, no rodapé, a fonte, para quem quiser acessar. Então aquela imagem foi extraída daquela fonte, daquele artigo científico que foi publicado em 2012. E é bem bacana. Ele vai estar em inglês, tá? As imagens vão aparecer com os nomes em inglês, mas não se preocupem, porque eu vou estar explicando cada palavrinha que vocês vão encontrar na imagem, para quem não tiver domínio do inglês, né? E vocês vão entender tudo, tá? Então a imagem que eu estou falando é essa que vocês agora estão vendo aí na tela junto comigo. Então, isso que eu acabei de falar de fatores ambientais e fatores genéticos, olha só que bacana, nós temos aí, olha só aí, ó. Olha aí na imagem, o vermelho aí, a caixinha vermelha, envolvendo dois nomes. Um deles está aí, né, a questão das variações genéticas, ou variantes genéticas, enfim, a parte genética e a questão ambiental. Então, environment é a parte ambiental. Então, ambiental e a parte genética que eu havia citado, esse artigo trouxe. Então, é exatamente aquilo mesmo, tudo certo, tudo ok. E aí a gente tem, né, o quê? Que a parte das variações genéticas, da parte genética, ela influencia, olha aí a setinha indicando lá embaixo para uma imagem, né, de uma pessoa com obesidade, onde tem escrito obesity, né, obesidade, um indivíduo com
visivelmente ali excesso de peso, excesso de gordura corporal. E aí a gente tem então isso, a influência direta da parte genética. Então sim, nada mudou em relação ao slide anterior, a parte genética também influencia na obesidade, tá? E aí a outra seta vem mostrando que a parte ambiental, que daqui a pouco eu vou descrever, né, mais detalhes, mas a parte ambiental, se bem que eu falei já alguns exemplos anteriormente, né, mas a parte ambiental também exerce efeito direto sobre o estado do peso, né, o controle do peso, o nível de percentual de gordura da pessoa. Então, mais uma vez, reafirmando aquilo, fatores ambientais e genéticos influenciando diretamente na obesidade. Mas vamos agora descrever um pouco mais sobre esses fatores ambientais, porque ali vocês conseguem ver que existem vários nomezinhos ao redor do environment, né, que é a parte ambiental. Existem vários exemplos e a gente vai estar vendo cada um deles a partir de agora. Então, um desses, digamos, fatores ambientais que interferem é o smoking, ou simplesmente, né, o fumo, o ato de fumar. Eu vou trazer aqui agora uma coisa que eu ouvi de uma professora na minha universidade, né, durante a minha graduação, enquanto eu estava ali ainda, né, aprendendo, né, estudante de nutrição. Uma professora minha, nutricionista, né, também, ela disse o seguinte, que pessoas fumantes ativam muito mais uma lipase lipoproteica, né, que tem as siglas LPL. Quem for estudante de nutrição já vai saber do que eu estou falando. Mas essa LPL, ou lipase lipoproteica, ela basicamente faz o quê? Ela pega a gordura que você, digamos, acabou de ingerir, né, de uma refeição. Essa gordura vai ser digerida lá no seu estômago, no seu intestino, vai ser absorvida e vai chegar em partículas menores, que são os ácidos graxos, na corrente sanguínea. E aí essa lipase, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esses ácidos graxos e jogar, direcionar para o tecido adiposo. Resumindo, essa LPL, essa lipase lipoproteica, ela pega a gordura que você comeu e transforma essa gordura em estoque no seu corpo. Basicamente é isso. E aí você pensa, nossa, então essa enzima, né, enfim, essa substância, né, como vocês queiram chamar para entenderem melhor, essa substância ela é ruim. Na verdade não é questão de ser boa ou ruim, ela existe, ela é fundamental, só que se você expressa ela demais, você pode fazer com que você torne esse mecanismo de síntese de gordura no corpo muito mais eficiente. E aí, obviamente, é mais eficiente no sentido de ser ruim para a obesidade, porque você vai ter uma capacidade maior de acumular gordura no corpo. E, segundo essa minha professora na época da universidade, né, que eu nunca esqueci isso, ela disse o seguinte, que pessoas fumantes ativam essa LPL muito mais. E ela disse ainda, né, que mesmo que a pessoa parasse de fumar, essa alteração era para o resto da vida. Então, assim, por isso que está aqui, né, o fumo como um exemplo de fator ambiental relacionado com indução à obesidade. E aí na hora eu lembrei disso que a minha professora na época falou. Outro fator ambiental envolvido é o estresse. Bom, aí um exemplo que eu trago aqui do estresse para poder fazer um link com a obesidade é o seguinte. Entendo aqui estresse, algumas situações, por exemplo, um ambiente é estressor, então se você tem um dia a dia estressante, seja pelo trabalho, então estresse mesmo no trânsito, aquele estresse mesmo literalmente, né? Aquele estresse que você conhece. Normal, todo mundo tem algum nível de estresse, gente, né? Ninguém aqui está pregando que você tem que ser uma pessoa zen. É sempre bom, mas assim, a gente sabe que, né, na realidade ninguém consegue ser totalmente livre desse estresse. Então, o problema é o excesso desse estresse. Só que também existe um outro estresse, que é o estresse oxidativo, né? Que é o quê? O excesso de produção de radicais livres. Radicais livres são substâncias que nós produzimos também naturalmente no nosso corpo, tá? A questão não é deixar de produzir radicais livres, não, porque realmente vai acontecer essa produção naturalmente, até pela respiração que nós fazemos. O problema também está se você tem o quê? Uma produção de radicais livres que você não consegue combater. E a gente consegue combater, né, pela alimentação, pela ingestão de antioxidantes e tudo mais. Então, se você tem uma deficiência na alimentação, você não combate esses radicais livres. Então, eles conseguem agir a todo vapor. E aí gera um excesso de radicais livres, que é o chamado estresse
oxidativo. Então, olha o nome, estresse. Então, são exemplos aí de fatores estressores para o seu corpo, que em excesso serão ruins para a obesidade. Por exemplo, qual é o link que eu faço? O link é esse. Nós temos uma organela chamada de mitocôndria. Essa mitocôndria, ela é responsável, independente se você aí, né, que não é da área da saúde, não é da área da nutrição, independente disso, mitocôndria entenda como sendo um compartimento, que existem várias mitocôndrias no nosso corpo, mas na mitocôndria é um compartimento em que dentro ocorre a queima de gordura. Então, se o problema da obesidade é excesso de gordura, nós precisamos queimar gordura, correto? E onde é que nós realizamos essa queima de gordura? Que compartimento é esse? Um compartimento chamado mitocôndria. E como eu disse, existem mitocôndrias espalhadas em várias células do corpo. Não é uma única mitocôndria no corpo inteiro, não, tá? São várias mitocôndrias em várias células do corpo. Só que aí essa mitocôndria, ela é uma máquina que queima gordura, como eu disse. Só que a gente pode aumentar a produção de mitocôndrias, ou seja, aumentar o número de mitocôndrias no nosso corpo. E também a gente pode aumentar a eficácia da atividade da mitocôndria, que é a famosa biogênese mitocondrial. Só que o estresse, ele tanto prejudica a formação de novas mitocôndrias, quanto prejudica a atividade das mitocôndrias que você já tem, que é chamada também fadiga mitocondrial. Então isso tudo só vai prejudicar o quê? A queima de gordura. Isso tudo só vai ser ruim para quem quer de repente emagrecer. Para quem já é uma pessoa obesa e quer emagrecer, estresse é péssimo. Você precisa desestressar o seu corpo para que você condicione essa mitocôndria a um maior potencial de atividade de queima de gordura. Isso é lindo, gente. Isso é a grande verdade do que há por trás ou do que há por dentro do nosso corpo, que muita gente não sabe, né? Muita gente apenas se apega em low carb, carboidrato, tem que cortar carboidrato, as calorias. Gente, obesidade, saúde, nutrição, vai muito mais além disso. Eu espero que vocês estejam gostando do que vocês já viram até agora e fiquem aí comigo porque tem muito mais, tá? Vamos para o próximo fator mental. O próximo aqui, ó, é Physical Activity. Eita, até engasguei aqui. Mas resumindo, traduzindo, é atividade física. Atividade física é tudo que você faz. Mas aqui eu até faço um complemento, né, no sentido de exercício físico, que é quando você vai fazer uma caminhada, uma corrida, sei lá, fazer uma musculação, uma natação. Então é um esporte que você realize que vai ser bom para a prevenção ou tratamento da obesidade. Mas no caso de uma pessoa que tem um baixo nível de atividade física, ou seja, ela não faz nenhum exercício físico, as atividades que essa pessoa faz são apenas atividades leves do dia a dia, que é, sei lá, varrer uma casa, passar um pano na sua casa, que é arrastar uma cadeira, sabe assim? Atividades leves. A pessoa não faz nenhum exercício físico por meio de um esporte. Então isso a gente chama de sedentarismo. Então a falta de um exercício físico, o sedentarismo, é um indutor também da obesidade pelo seguinte motivo. Quando nós praticamos exercício físico, a gente coloca o nosso corpo para se movimentar, né? Concorda? É exatamente isso que ocorre. A gente se movimenta, ou corre, mexe muitas pernas, ou mexe muitos braços, se for na musculação, mas a gente está mexendo o nosso corpo, a gente está colocando os nossos músculos, aliás, vários músculos, vários grupamentos musculares para se movimentar. E isso, é claro, demanda energia. A gente precisa obter energia de algo. E aí o nosso corpo, para produzir energia, para que os nossos músculos tenham energia, no caso, né, para poder fazer aquele exercício ali, ele precisa queimar algo. E esse queimar algo pode ser, inclusive, queimar gordura que você tem estocada. E isso vai ser bom para o emagrecimento. Só que aí, né, pessoas sedentárias estão, na verdade, favorecendo o contrário. A preservação da gordura que ela já tem e a não, digamos, predisposição de colocar o seu corpo a queimar essa gordura que você já tenha. Então, acho que esse ponto aqui, né, já ficou bem claro. Próximo fator ambiental, as toxinas. Toxinas vocês precisam entender como sendo substâncias que você, sei lá, ingeriu ou o seu organismo se expôs e que o seu organismo entrou em contato com essa substância chamada de toxina, que é uma substância estranha. Substância essa que o seu corpo não utiliza de forma benéfica.
E aí eu vou trazer aqui de uma forma bem simples, tá? Um assunto que eu também adoro, só que ele é muito vasto, mas eu vou tentar simplificar aqui. Que é o seguinte: no nosso intestino existem várias bactérias, tá? Bactérias boas, bactérias ruins. Só que o indivíduo obeso, ele tende a ter uma maior atividade de bactérias ruins, ou bactérias patogênicas, né? Patogênicas quer dizer o quê? Que são bactérias com potencial de causar danos, causar doenças, né? Ou seja, são ruins. E existem fragmentos dessas bactérias ruins, que é um exemplo, né? O LPS, ou lipopolissacarídeo. O que acontece? Uma pessoa magra também tem bactérias ruins, tá? Só que qual é a grande diferença? Em uma pessoa magra, esse LPS, que é um fragmento da bactéria ruim, não passa do intestino para o sangue. Ou pelo menos, né, tende a ter dificuldade para que isso ocorra. Então a bactéria ruim está ali no intestino e basicamente ela não faz nenhum mal para o seu corpo. Só que, qual é o problema de uma pessoa obesa? O intestino dela é menos íntegro. Entendam o intestino como sendo uma barreira física. É como se fosse essa parede aqui atrás de mim, ó. Se eu pego a minha mão, ó, dá para ouvir? A minha mão chega na parede, bate e não consegue ultrapassar. Porque a parede é uma barreira física. Ela impede que minha mão ultrapasse a parede. Literalmente é isso. Então a parede aqui seria o intestino. É uma barreira física. E aí a bactéria, o LPS, não passa na pessoa magra. Mas, contudo, todavia, a pessoa pode, né, acabar ganhando peso. Era magra, passaram alguns anos, ela foi engordando, se tornou obesa. O que acontece agora? O intestino não é mais tão íntegro. E aí, aquela bactéria que antes não passava, agora consegue passar. Passa por uma barreira, que agora é mais fraca, e chega à corrente sanguínea. E aí você gera vários processos, né, que podem ser relacionados com obesidade, como, por exemplo, o principal, indução a processos inflamatórios. Por quê? A obesidade, ela tem ali como processo-chave processos inflamatórios acontecendo. A obesidade é uma doença inflamatória. Portanto, aqui eu trouxe um exemplo de quê? De toxina que está relacionada com a obesidade. Portanto, você sendo uma pessoa magra, te protege contra esse efeito de inflamação crônica, inflamação exacerbada, que só faz com que você fique naquele ciclo vicioso. Quanto mais você inflama, mais dificuldade você tem de perder peso, de emagrecer. Quanto mais você inflama, mais condições você tem de continuar engordando. Então, isso é péssimo. Próximo fator ambiental aqui de exemplo, a dieta. Olha só, a nutrição, eu sou nutricionista, e isso aqui, gente, não poderia faltar. Dieta. A alimentação exerce um efeito super direto na obesidade, no controle do peso. Afinal de contas, quantas pessoas aí você conhece que foram nutricionista e você pergunta qual foi o seu objetivo? Emagrecer. Quando você vai para um nutricionista, você pode se beneficiar de um nutricionista por vários motivos. Seja uma pessoa hipertensa, então às vezes a pessoa nem é obesa, ela é uma pessoa hipertensa magra, mas ela pode se beneficiar da dieta, né? Uma pessoa diabética, uma pessoa que tenha, enfim, várias condições, né? Aqui eu estou pegando dois exemplos mais comuns, né? Diabetes e hipertensão. Só que, infelizmente, né, muitas pessoas ainda só têm se tocado da importância, né, do nutricionista apenas na questão do peso. Ah, eu estou acima do peso, preciso fazer dieta para emagrecer. Ok, né? Mas só estou aqui deixando claro isso, né? Que o nutricionista, a dieta, ela serve para muito mais além do que simplesmente o controle do peso. Não diminuindo o controle do peso, não, né? Até porque aqui a nossa aula é sobre isso. Então, com certeza, isso é um grande objetivo. Se você quer emagrecer, é um grande objetivo e está tudo certo. Procure um nutricionista. Apenas estou destacando que o nutricionista vai muito mais além do que um profissional que serve para emagrecer pessoas. Somente deixando isso bem claro. E aí a gente tem o que, né? Aqui, ó. Outra condição, que na verdade são as condições intrauterinas. Ou seja, isso eu faço um link com outro fator, né? Que foi a dieta, que é o seguinte. A dieta, buscar um nutricionista, não é só válido para você que já é adulto, para você que é adulta, né?
e agora quer procurar um nutricionista para emagrecer? Não. Você pode procurar um nutricionista, você pode se beneficiar em qualquer fase da vida. Eu falei isso lá no começo, não foi? Então, agora você está entendendo agora o porquê que eu falei aquilo. Por que o nutricionista serve para qualquer fase da vida? Simples. Você pode se beneficiar da nutrição se você é idoso, se você é adulto, se você é adolescente, se você é criança, ou se você simplesmente ainda nem nasceu, se você ainda está na barriga da sua mãe, se você ainda é um feto, você ainda não sabe de nada, você ainda nem fala, você ainda nem come, né, diretamente, né? Mas você pode se beneficiar pela nutrição, já que a condição intrauterina também é um fator determinante na obesidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão ali, né? Aliás, antes de chegar nessa parte, né? A mulher que já está grávida tem que procurar um nutricionista, porque assim, o que ela come vai ser um fator determinante na vida daquele, no momento, feto, mas quando essa criança, né, esse bebê nascer, essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto. Então, o que a mãe dessa criança comeu enquanto ela estava grávida vai determinar em muito o que essa pessoa vai ter de risco de doenças ao longo da sua vida. Então isso é muito sério, isso é muito importante, isso é muito impactante. E isso aí agora, voltando a uma coisa que eu ia começar a falar e eu interrompi, e isso é muito importante até mesmo para quem simplesmente ainda nem engravidou. Ou seja, se um casal está planejando engravidar, já tem que procurar um nutricionista agora. Essa é uma decisão super inteligente, super bem-vinda, porque você já começa a programar todo o metabolismo do casal, não é só da mulher não, tá? Até porque você também tem que ter do homem o quê? Uma boa saúde dos espermatozoides, então tem que ter uma boa saúde dos dois. Mas da mãe ali, principalmente pela questão de que depois da fecundação, né, é ela quem vai carregar aquele feto por 9 meses. Então a mãe tem que se prevenir nesse sentido, de que se ela já está planejando, já vai cuidando da alimentação, vai procurar um nutricionista já antes mesmo de engravidar. Porque toda essa questão metabólica é fundamental, é determinante nessa questão, né, de um indivíduo ser mais predisposto lá na frente ou não a determinadas doenças, inclusive a própria obesidade. A depender do que você come na gestação, você pode induzir o seu filho lá na frente a ser um indivíduo com mais risco de ser obeso ou não. Então isso é muito importante. Só que aí o que acontece? Até aqui talvez você tenha imaginado o seguinte, de que a parte genética influencia e essas partes todas aí ambientais influenciam. E talvez algumas pessoas pensem o seguinte, né? Tudo bem, Henrique, eu entendi que você citou vários exemplos de fatores ambientais que envolvem e que influenciam na obesidade. Eu entendi. Mas vai adiantar muito eu me preocupar com a minha alimentação se na minha parte genética eu tenho histórico de obesidade? Se eu tenho pai, se eu tenho mãe, se eu tenho avós que são pessoas acima do peso? Então, por mais que eu cuide da parte ambiental, que você deixou bem claro que é um dos pilares para a gênese, né, o surgimento da obesidade, ok, mas mesmo que eu cuide disso, eu tenho aquele outro pilar, que é a genética, que é o fator genético, que eu tenho já na minha família pessoas obesas. Então, e aí? Vale muito eu cuidar da minha alimentação ou simplesmente eu já estou fadado a ser obeso mesmo porque a minha questão genética está influenciando nesse sentido? E aí, o que é que você me diz? Bom, o que eu digo para vocês é o que eu vou dizer agora. Na verdade, a gente vê que esse fator genético e esse fator ambiental, eles se ligam ali à obesidade diretamente, mas eles também têm uma relação entre eles. Ou seja, as questões ambientais se unem ao fator genético. Eu até mostrei no slide anterior, né, os dois círculos, né, se unindo e a obesidade no meio. Ou seja, há uma união, há um envolvimento, uma interação entre a questão genética e o fator ambiental. E vocês vão entender melhor agora. Que é aqui exemplificado pelos termos mecanismos epigenéticos. Mecanismos epigenéticos, entendam o seguinte, né? A gente tem no nosso corpo genes. Esses genes, eles expressam, sintetizam proteínas.
Proteínas, elas são partes integrantes, por exemplo, de enzimas, de hormônios, de vários elementos, substâncias que vão agir no nosso corpo. Então, por exemplo, hormônios, né? Então a gente sabe que a gente tem vários hormônios. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que um hormônio X, ele engorda, né, se ele for muito produzido, que um hormônio Y, né, ele pode ajudar no emagrecimento. Então, muitos dos hormônios, ele tem proteína na composição. E a gente vai expressar essa proteína, né, que faz parte de hormônio, por uma expressão gênica, ou seja, um gene foi expresso, foi ativado, sintetizou uma proteína, e essa proteína, enfim, é uma parte integrante de uma enzima, de um hormônio ou outra substância que vai agir no seu corpo. Então, basicamente é isso, um gene. E do que se tratam esses tais mecanismos epigenéticos? Nada mais é do que você mudar a função daquele gene. Basicamente é o seguinte, você tem um gene e você pode aumentar a expressão dele, ou seja, aumentar a ativação dele, ou você pode diminuir a expressão dele, silenciar esse gene. E isso pode acontecer por alguns mecanismos, né? E aqui tem explicitado dois exemplos, que é o quê? A metilação do DNA e a modificação de histonas. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu vou, não me aprofundando, mas entrando um pouquinho nesse assunto para poder exemplificar para vocês. Então, vejam só um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Existe o chamado PPAR-gama gene. Esse elemento, ele vai ser importante. Não entendam ele como sendo algo ruim não, tá? Na verdade, ele é bom, mas até aquilo que é bom, se ele é demais, ele pode ser ruim. Sabe, por exemplo, aquela coisa que eu sempre falo aqui, né, no canal, de que o carboidrato é bom, mas se você ingerir em excesso, ele vai ser ruim. Isso serve para tudo, né? Então, esse PPAR-gama é basicamente a mesma coisa. Ele é bom porque, por exemplo, esse PPAR-gama, né, ele sendo expresso, ele tendo, né, a sua parte gênica expressa, ele vai ser fundamental para a sensibilidade à insulina, que é importante, né, porque caso contrário você pode ser uma pessoa diabética, que tem problemas de resistência à insulina. Então você ter esse PPAR-gama, que melhora a sensibilidade à insulina, que ajuda na captação de glicose, né, pelas células, isso é ótimo. Mas qual é o problema? O excesso de ativação de PPAR-gama, de expressão desse PPAR-gama. Porque além disso que eu falei que é bom, o PPAR-gama também tem a função de estimular um processo chamado de adipogênese, que é basicamente o processo de hiperplasia de adipócitos. Vou explicar melhor. A gente tem o tecido adiposo branco. O tecido adiposo, ele é o local onde a gente armazena a gordura. Sabe a gordurinha na barriga que você se incomoda, ou pelo menos muita gente se incomoda, né? Ali é o quê? Gordurinha na barriga. É gordura estocada. Só que essa gordura é estocada em um local, que a gente chama de tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele é formado por várias células que, por serem células do tecido adiposo, são chamadas de adipócitos. Ok. E aí, a hiperplasia de adipócitos é o quê? É a formação de novas células adipócitas, de novas células de gordura. Então, isso, digamos, é ruim para a obesidade, porque se você tem aqui uma célula que ela tem a capacidade de estocar gordura dentro dela, é uma coisa. Agora, ao invés de uma, você tem duas. Então, você concorda que a sua capacidade de estocar gordura aumentou? Então, você está cada vez mais tendo espaço para acumular gordura. Você está cada vez mais criando gavetas. Você tem um guarda-roupa. Uma coisa é você ter uma gaveta para guardar meias. Outra coisa é você ter 5 gavetas. Se essas 5 gavetas são do mesmo tamanho, você concorda que nas 5 cabem muito mais meias do que apenas em uma? É o mesmo raciocínio. Quanto mais células de gordura você vai formando, mais capacidade você tem de estocar gordura no seu corpo. Isso é ruim para a obesidade, concorda? E aí o que acontece? Você pode simplesmente fazer uma metilação do DNA, fazer esse processo de metilação que eu citei anteriormente, e aí esse PPAR-gama, ele vai ser menos expresso.
tá? Não é que ele vai simplesmente silenciar, ele vai ficar inativo. Não, até porque, como eu disse, ele também é importante. Só que você vai diminuir a expressão dele, a atividade dele. E aí você evita uma superexpressão, você evita um superestímulo da adipogênese. E aí você controla a quantidade de células de gordura que você tenha, para que você trabalhe nas que você já tem. Porque imagine o quão difícil é você querer emagrecer, que você tem que emagrecer, queimar a gordura das células que você já tem. Agora imagine o quão difícil é você querer fazer isso enquanto você simplesmente está formando mais células com capacidade de estocar mais gordura. Então você tem que fazer o contrário. Ao invés de formar mais células, você tem que queimar aquilo tudo que você já tem. E aí você consegue regular isso por modificações, mecanismos epigenéticos. E isso acontece também por meio de quem? Da dieta. Inclusive existe um outro termo, né, que é chamado processo da nutrigenética. Nutrigenética é o quê? É a resposta de um gene de acordo com os compostos bioativos que nós fornecemos ao nosso corpo. Então, a depender daquilo que você come, o seu gene vai responder de uma forma diferente. Ele vai, como eu já vinha dizendo, ser mais expresso ou menos expresso. Então é isso. Isso aqui é apenas um exemplo, tá, gente? Tem vários outros, sei lá, genes, né, polimorfismos. Essa área da nutrição é muito ampla, né, que é a epigenética, a nutrigenômica, é muito ampla. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, tentando passar para vocês de uma forma que eu pudesse entender, caso eu nunca tivesse ouvido falar desses termos. Então é isso, você pode ter, em outras palavras, em forma resumida, um gene que ele é um gene obesogênico. Ou seja, se ele for expresso, se ele for ativado, ele te induz a ser uma pessoa obesa. Ele aumenta o seu risco de ser um obeso. Só que a depender do que você come, você pode silenciar esse gene. Você pode dizer para ele assim, cala a boquinha, sabe assim? Vamos colocar um pouco de humor. Cala a boquinha, não quero que você fale, não quero que você me diga que eu tenho que engordar. É mais ou menos isso. Se ele estiver expresso, ele vai ficar falando para o seu corpo, engorde, engorde, engorde. Mas você que é esperto, você que não é bobo nem nada, você vai comer coisas que vão fazer o quê? Cala a boquinha, gene, eu não quero engordar. Então esse gene vai ficar caladinho, silenciado. Ou seja, você diminuiu a expressão dele. E aí você está se protegendo contra a obesidade. Mais um exemplo. Eu não falei lá, né, anteriormente que a inflamação ela é um processo-chave da obesidade? Pois então, a depender da expressão gênica, você pode ativar a síntese de proteínas que sejam de caráter pró-inflamatórios. Ou seja, elas induzem a inflamação no corpo. Portanto, não seria interessante silenciar um determinado gene que, caso ele estivesse ativo, iria gerar a formação dessas proteínas inflamatórias? Não seria interessante? Pois é exatamente isso. A epigenética, a nutrigenética, o impacto da alimentação no seu organismo, no seu metabolismo. Então, sim, a gente, a depender do que come, pode mudar a integridade do intestino. A gente, a depender do que come, pode diminuir o estresse interno, né, do nosso corpo. A depender do que comemos, nós podemos modular processos inflamatórios, silenciar, diminuir a expressão de genes que têm essa função, que, sendo expressos, induzem a obesidade. E nós podemos modular, a palavra é essa, modular isso por meio da alimentação. E aí a gente tem, né, ao final da imagem, né, eu já tinha feito referência, mas no final nós temos o quê? Que tudo isso que nós vimos dessa imagem está, no final das contas, ligado à obesidade. Então tudo isso que nós falamos está ligado, está interligado com a obesidade. Basta que você agora entenda que você pode influenciar para um caminho ou para o outro. Ou seja, você pode direcionar o seu corpo, o seu metabolismo para mais estoque de gordura ou o contrário. Bacana, né? Bom, vamos para o próximo slide. Eu até falei esse termo, né, obesogênico, acredito, mas é exatamente isso.
você tem que ter cuidado com o meio obesogênico, ou seja, a depender do meio em que você se coloca, sei lá, uma pessoa que está muito corrida, né? Então falta tempo, e aí a pessoa come muito fast food, é muita gordura saturada, muita gordura trans, muito sal, muito sódio, muito carboidrato refinado, que é aquele que incha o seu corpo, deixando em palavras claras, incha o seu corpo, engorda você. Isso é o que eu chamo de meio obesogênico, que é o quê? É um ambiente todo favorável para te fazer engordar. E aqui eu estou representando aí um sanduíche de um fast food, né? Para ilustrar isso, que dentro de tudo que pode influenciar, a dieta é um dos influenciadores. Claro, né? A depender do que você come, porque a depender do que você come, você pode fazer também um ambiente magro. Um ambiente que te vai direcionar para isso. Um ambiente, um corpo magro. Tem gente até que fala, né? Pense magro. Pense magro seria o quê? Seria você justamente condicionar os seus pensamentos, né, para uma alimentação mais saudável, ao invés de ficar pensando, sei lá, vi um comercial na TV de um refrigerante e aquilo ali é algo obesogênico, né? É você estar exposto a algo que está te empurrando a algo que vai engordar. Mas você pode pensar magro, que seria o quê? E aquilo dali não, aquilo dali é açúcar demais, aquilo dali é um veneno, tem aditivos, tem corantes. Vou pensar magro, vou pensar isso. Ter consciência suficiente de saber que aquilo ali não é bom. Ou pelo menos evitar fazer daquilo algo super presente, né, na minha rotina. No meu estilo de vida. Olha só, estilo de vida. Você tem que sim estar em ambientes que também te favoreçam a sensação de prazer. E isso também inclui comer essas coisas não saudáveis. Isso sim faz parte, tá? Eu não quero que você pense que pensar magro é ter um pensamento doentio, de que você não pode comer nada com um pouquinho mais de gordura. Não é isso, por favor. Tá? Aí já seria um pensamento doentio. Apenas eu quero que você entenda que estilo de vida é uma quê? Uma rotina. É aquilo que você comeu ontem, aquilo que você come hoje, o de amanhã, depois da manhã. Então você tem que pensar o seguinte: dentro de um mês, se você adora refrigerante, ok. Mas assim, quantas vezes você bebeu refrigerante nesse último mês? Pense nisso e veja se você não está exagerando demais nas frequências, nas quantidades das coisas obesogênicas. É isso que você tem que tomar cuidado e é isso que eu quero que você entenda. E portanto, a gente entra o quê? Na reeducação alimentar. Estilo de vida, eu não falei que é o quê? Uma rotina? Reeducação alimentar tem que fazer parte da sua rotina. Eu não quero que você entenda dieta como sendo algo transitório. Não. Dieta é o que você come. A dieta que você come pode ser péssima, cheia de toxinas, cheia de coisas ruins que te favoreçam engordar. Mas você pode ter uma dieta equilibrada, uma dieta prescrita por um nutricionista. Aí, ao invés de você ter uma dieta ruim, você tem uma dieta ótima, uma dieta que vai só te favorecer, só te propiciar benefícios, incluindo perda de peso, incluindo emagrecimento, ou se você não é obeso, incluindo a manutenção de um peso saudável e a prevenção de doenças. Afinal de contas, ser obeso além de uma doença, é você se predispor a outras doenças, tá? Que são as chamadas doenças associadas à obesidade. Então entenda que você tem que fazer uma dieta associada a uma reeducação alimentar. Fazendo isso, a reeducação alimentar consiste no quê? Em você transformar hábitos de uma dieta ruim e você vai mudando aos pouquinhos até a sua dieta melhorar cada vez mais. E esse processo de transição de uma dieta ruim para uma dieta ótima, a gente chama disso, de reeducação alimentar. E a partir do momento que você vai aprendendo a se alimentar melhor, você normalmente se sente tão bem que aquilo não é mais aquela coisa enraizada, né, que você tinha antes, de que dieta você faz por um mês e para. Não, gente. Dieta é aquilo que você come. Basta que você coma bem. Então dieta é para a vida inteira.
tá? Essa coisa de você colocar datas, isso são na verdade regimes. Ou seja, você faz um regime temporário, mas dieta mesmo, é o que você come. Basta que você entenda o quê? Qual é a dieta que você segue? A sua dieta hoje, ela está saudável? Ela está equilibrada ou não? Se a resposta for não, talvez você precise passar por isso, por uma reeducação alimentar para ir melhorando até você chegar em um nível ótimo de alimentação em que você, assim, poxa, tá tudo funcionando bem. Ou quando eu digo tudo, gente, né, não necessariamente tudo, mas pelo menos você está cuidando de uma parte, né? Porque a gente sabe que tem vários fatores que envolvem no quesito saúde. Mas a alimentação, como a gente está vendo aqui, é um desses fatores. Então, a minha parte aqui como nutricionista é enfatizar mais essa parte, né? A parte da dieta, da alimentação. Então, que pelo menos você possa cuidar dessa parte e você está vendo o quanto que a dieta influencia, não é mesmo? Bom, então essa foi a minha aula, videoaula sobre obesidade. Eu espero de verdade que você tenha gostado de tudo. Eu falei um monte de coisa, eu sei. Eu tentei deixar as explicações as mais claras, as mais sucintas o possível, né, para que ficasse mais claro para todo mundo. Mas assim, ficou com alguma dúvida? Pode perguntar. Ou simplesmente, se você não entendeu algo direito, volta à aula, assiste de novo, ou repete aquela parte específica que você não entendeu direito. Isso ajuda a fixar mais, né, as coisas que eu abordei aqui. Porque eu sei que para quem nunca ouviu aqui alguns termos, talvez tenha ficado um pouco demais. Mas se você repetir, você vai fixando, assimilando, entendendo mais. E desde já eu acredito que você saiu daqui melhor do que você chegou. Melhor no sentido de aprendizado, de informação, de conhecimento. Tá? Eu espero que isso tenha acontecido com você. Essa foi a minha intenção com essa aula totalmente diferente aqui para o meu canal. Uma aula bem mais completa, com muito mais informação e com muito mais tempo de duração. Então, se você chegou até o final aqui, é porque parabéns. Você realmente é uma pessoa com muito foco, com muito interesse, com muita força de vontade. Tá? Você parou aí vários minutos do seu tempo, do seu dia para me assistir. Então, primeiramente, muito obrigado. Eu peço que você deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo para eu saber, né, que esse vídeo, essa aula foi útil, que não foi em vão eu ter parado um tempinho para montar esses slides, que nem foram muitos slides, mas a quantidade de informações neles, né, são muitas. Então, o tempo que eu passei aqui não foi em vão. Eu quero saber se ele foi útil. Então, deixe o seu joinha aqui embaixo. Você pode também nos comentários me dizer, deixe sua avaliação, qual foi a parte que mais foi útil do vídeo para você, a parte mais interessante, as partes que você de repente considerou como novidades, que você nunca tinha ouvido falar. Isso é importante para mim, tá, gente, saber de vocês. Compartilhe esse vídeo. Olha só, eu tenho certeza que no Facebook, no WhatsApp, ou seja lá, qualquer outra rede social que você faça parte, tenho certeza que alguém ali pode se beneficiar com essa aula. Então manda esse vídeo para essa pessoa. Não segura, não para essas informações aqui não. Compartilha. Informação boa é para ser compartilhada. Tem que ser compartilhada. Então faça a sua parte. A minha eu já fiz. E eu vou deixar também na tela aqui as minhas redes sociais. Tem a minha fanpage, tem o meu Instagram, para que você me siga nelas também, porque nelas eu posto dicas, né? E sempre compartilho novidades por lá. Uma das coisas, inclusive, que eu quero compartilhar aqui, para quem não saiba, é a existência da minha lista VIP sobre emagrecimento. Já que estou falando de obesidade, achei pertinente falar dessa minha lista VIP sobre emagrecimento que eu tenho no WhatsApp. Então, se você tem WhatsApp, se você quer emagrecer, quer receber dicas minhas que possam auxiliar no emagrecimento e quer fazer parte dessa minha lista VIP, comente nas minhas redes sociais, tá? Porque é mais fácil para mim. Então vai na minha fanpage ou no meu Instagram e comenta: eu vi do seu vídeo sobre obesidade, da sua aula, e eu quero fazer parte da sua lista VIP. Quando você comentar isso, eu já vou saber do que se trata e vou te responder falando o que é que você precisa fazer. Agora, se você não tem Facebook, não tem Instagram, só me acompanha aqui no YouTube, não tem problema. Você pode mandar um e-mail para mim
O meu e-mail é henrique-nutricionista@hotmail.com. Você manda um e-mail para mim e a mesma coisa. Fala que você veio desse vídeo, dessa aula e que você tem interesse em entrar na minha lista VIP. Lembrando que é sem compromisso, tá? Antes que vocês tenham dúvidas de que eu preciso pagar para entrar. Não. É isso. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar também os links dos meus e-books. Eu tenho um e-book que é sobre reeducação alimentar. Pense no material simples. Se você aqui viu que eu falei algumas coisas diferentes, algumas coisas novas, pode se tranquilizar que nesse e-book, o Reeducação Alimentar, ele é super simples, super de fácil entendimento, super didático, então ele está aqui embaixo. E tem um outro e-book, um outro material, que é o chamado Guia Alimentar Básico. Nele eu trago também noções básicas sobre a alimentação, sobre os alimentos, sobre os nutrientes. São informações que você vai agregando, você junta uma coisa aqui e outra ali, e você vai ganhando cada vez mais poder sobre aquilo que você come. Então a minha parte disso, eu já fiz, dei aqui acesso a outros materiais extras, a oportunidade de fazer parte da minha lista VIP, e é isso. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você não faz parte, né? Se você não faz parte, se inscreva. Hoje eu vou ficando por aqui. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, estilo aula, comente aqui embaixo, dando sugestões de outros assuntos, outros temas. De repente, se você quiser que eu continue falando sobre o assunto obesidade, beleza. Mas que outro tema dentro da obesidade que eu não abordei aqui, você gostaria que eu falasse? Então, fiquem à vontade para me sugerir nos comentários que eu sempre estarei lendo. Tchau!